A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Estamos aqui com esse vídeo para a gente continuar os nossos estudos. Em Gálatas 5, que foi os estudos passados, nós vimos a respeito dos pecados titulados na carne, que foram citados em Gálatas 5. E em seguida nós vimos a respeito do fruto do Espírito. Então acompanhe comigo, se você tem um estudo anterior, que você vai ver que as obras da carne são manifestas. E essa carne falava a respeito da carne humana. E que é diferente de outras citações que eu te falei, ao qual se referia à carne como parte da lei, que era a forma sacrificial que o povo tinha de desenvolver a sua vida através da carne pela lei. É bem diferente. O que nós seguimos aqui então adiante, nós podemos ver, e você pode acompanhar em Gálatas 5 ainda, para a gente fazer um resumo do anterior. Gálatas 5, no versículo 13 em diante, está escrito assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E em seguida, no 14, ele diz: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, neste preceito, nós vamos precisar dele um pouco mais adiante, eu queria que você guardasse isso na mente. Esse preceito de amar o próximo como a ti mesmo, ele vai ser estabelecido em Gálatas 6 como a lei de Cristo. E essa lei é extremamente importante para nós podermos entender, estar dentro do parâmetro que é a lei do Senhor. E em seguida eu queria listar para vocês algumas coisas importantes, porque quando cita as obras da carne, que são provenientes, isso eu disse nos estudos que foi enviado via WhatsApp, eu disse para os irmãos que essa lei da carne é a lei que prevalece, que brota do coração. Então, as obras que são manifestadas dentro do coração humano, intrínseco, quer dizer, de dentro do coração humano, são estas obras da carne que são manifestas. E isso é manifesto pela carne do homem. É bem diferente das obras que apontavam o pecado através da lei, que vinham ditas então como obras da carne, quer dizer, sacrifícios que o homem poderia fazer na época do Antigo Testamento. Estes não valem mais como obras da carne. Isso já foi extinto, nós já vimos isso em Hebreus 7, que a lei foi abrogada, e vimos também no capítulo 3 e 4 de Gálatas, que toda a lei foi anulada por Cristo. Então, todas essas obras da carne que foram citadas, nós temos a seguir uma coisa extremamente importante para a gente concluir o resumo dos estudos que foram enviados no passado. Nós temos, primeiro, que todas as obras que foram listadas, sejam elas prostituição e todas as outras que foram listadas, elas, no final da frase, Paulo deixa uma coisa interessante para nós. Isso eu queria deixar como ênfase para os irmãos, que ele diz assim, olha, que todas as coisas semelhantes a essas. Então quer dizer, se aquele que peca ou que vive no pecado, ele pode colocar nesse momento na sua vida e na sua mente que eu estou fora dessa lista. É como se fosse uma lista fixa de pecados, que na verdade não é. Qualquer coisa que se assemelha às obras da carne, qualquer coisa que anda conjuntamente com as obras da carne, ela pode ser também. Então vamos supor e citar um exemplo bem claro para os irmãos entender que a pessoa inveja o outro, fala mal do outro, no entanto, ela não evidencia isso fisicamente. Então vamos supor, tem uma reunião de irmãos, o irmão quando sai vira as costas, aquela irmã ou irmão fala muito mal do outro. Claro, ela está invejando, ela está sendo classificada na lista de obras da carne que aqui estão. Mas vamos supor que durante a reunião, a irmã, no olhar, expressa o sentimento dentro da mente dela, o que ela queria falar e propor para essa pessoa, o que está acontecendo, ela está pecando da mesma forma. Então é isso que Cristo quer evidenciar, que as coisas semelhantes a essas, quer dizer, aquelas coisas que brotam do coração, e ele exemplifica isso através da passagem em Mateus, dizendo o seguinte, pergunta-se, olha, qual o pecado? Ele fala assim, olha, não adulterarás, não dirás falso testemunho, porém eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, já cometeu adultério. Você está entendendo que Cristo quis evidenciar que aquilo que nasce do coração, necessariamente não é os rótulos, os títulos de pecado, como a lei evidenciaria
evidenciaria antigamente? Então é isso que eu queria deixar bem claro para os irmãos. E em seguida, ele fala a respeito do fruto do Espírito, para a gente finalizar essa parte, que foi justamente do 22 ao 26. E eu queria que os irmãos vissem comigo, tá, em Gálatas 5, 22 ao 26, que fala a respeito do fruto do Espírito. E quando fala do fruto do Espírito, quer dizer, aquilo que é inerente do ser humano. Porque nós já falamos isso, que do ser humano brota toda maldade. Mas o fruto do Espírito quer dizer, quando a pessoa dá lugar ao Espírito de Deus, que está dentro dele, ele evidencializa algumas obras específicas do Espírito, que são os frutos na vida dele. E essas obras específicas estão citadas aqui somente algumas, e aí você pode ver como alegria, paz, o amor vem em primeiro lugar, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade e mansidão, também o domínio próprio, ao qual nós falamos, eu coloquei para vocês, colocando inclusive características de cada um, mas ao final de todos esses, tem uma coisa também importante que eu queria chamar a atenção dos irmãos, que é a respeito de que contra estas coisas, quer dizer, contra tudo isso que foi falado aqui, não há lei. Então, as obras do Espírito na vida da pessoa, não tem lei que o julgue, não tem repreensão que o faça, não tem homem que dita doutrinas ou regras quaisquer que venham anular a obra do Espírito na vida de alguém, porque isso está dentro dele. E como eu já te disse, esse Espírito que nasce no homem não é aquele que é buscado nos montes, não é aquele que é buscado nas vigílias para o batismo do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito é nos dado, outorgado, que foi uma forma providencial de Deus, nos deu através da sua redenção, e é isso que eu vou falar adiante no capítulo 6. E aí a gente vê que Cristo, então, crucificou todas essas paixões na carne, né? E pede que os que são de Cristo também crucifiquem essas paixões. Quer dizer, Cristo levou todos esses pecados, anulando tudo isso e fazendo pecador por nós, e Ele pede que nós anulemos isso também, essas paixões e essas concupiscências. E aí possamos, então, para finalizar, andar em Espírito. E andar em Espírito é estar com o Senhor dentro do nosso ser, da nossa alma, do nosso íntimo a cada momento, em todos os nossos atos. Eu sei que é difícil, não é fácil, porque nós somos humanos e a gente peca e nós erramos. E muitas das vezes erramos sem querer, mas está o Espírito Santo do Senhor nesse momento conosco para que possa nos corrigir, para que possa nos alertar, para que possa nos conduzir ao caminho certo novamente, para que a gente possa ser guiado da forma que Ele quer. É prova disso que a Bíblia nos fala que o Espírito do Senhor, Ele geme por nós, né, com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, é tão doído para Ele, é como se Ele tomasse a posição fetal. A posição fetal é aquela posição em que a criança se coloca encurvada. Então, quem tem uma cólica abdominal, geralmente quem tem uma cólica na barriga, ela sente essa dor que ela chega a encurvar. Então, essa expressão que é citada, que as dores que o Espírito sente por nós, são dores doídas, são dores doloridas, e essas dores são evidenciadas com gemidos inexprimíveis. E aí, por isso, nós temos alguém ao nosso favor, isso é extremamente importante. E aí, no final, no 26, a gente finaliza o resumo, dizendo que nós não possamos fazer nada por vanglória. Não existe vanglória humana nenhuma. Quer dizer, nada que possamos fazer, a Van já diz, que é algo inútil, quer dizer, uma glória inútil. Então nós não podemos fazer nada por nossa própria glória, por nosso próprio prazer, para nossa própria ênfase, como se desse destaque em nós mesmos, e sim no Espírito do Senhor.